falar para vocês, né? A gente traz esse roteiro, gente, é claro que a gente define etapas, mas não necessariamente o que precisa ser dito. Porque vocês sabem que, claro, vai depender do processo que você está auditando, vai depender do que você precisa coletar de evidência objetiva, então não dá para dizer o que você vai perguntar. Isso você vai fazer lá no meu xodózinho lá, que é o plano de ação dos 3Ps, o plano de ação do auditor, os 3Ps, tá? Então, qual é o roteiro de uma entrevista estratégica? Primeira coisa que você precisa saber é, como auditor especialista, você vai estabelecer uma conversa. E pode ser, muito bobo isso que você está falando, Fernanda. Não é bobo. Você vai estabelecer uma conversa. Você não vai fazer pergunta e resposta anotada. Não, não, não. Você vai estabelecer uma conversa. E como é que a gente faz isso, gente? A primeira etapa é a apresentações. Então, você vai conhecer aquela pessoa. Então, como é que você conhece aquela pessoa? Perguntando o nome, perguntando a função. E até isso é importante falar, que nesse momento que você faz a apresentação, você está perguntando o nome e a função e você já está verificando se você está falando com a pessoa certa. Observem isso. Porque pode ser que você comece a falar, aqueles, né, na auditoria, auditores comuns, já sai perguntando, achou a pessoa ali do processo, da produção, já está perguntando, às vezes você está perguntando para a pessoa errada, gente. Olha que loucura. Então, assim, primeira coisa, apresentações. E aí a gente vai para o segundo ponto, do estabelecer a conversa. Lembra que eu falei ali, né? Durante a sua apresentação, que você perguntou o nome, a função, você também se apresenta. E aí eu gosto de dar mais uma recomendação, que tem lá no nosso roteiro também, né, Ana? Que é você, ali naquele momento, para tranquilizar o auditado, você fala que audita processos e não pessoas. Porque muitas das vezes, gente, o auditado, ele está nervoso porque ele está achando que você está avaliando se ele faz um bom trabalho ou não faz um bom trabalho, está com medo até de ser demitido. Olha que surreal. Como se você, auditor, tem poder de fazer isso, porque se você anotar, vai anotar o nome dele e ele vai ser demitido, porque está errado, que tomou uma não conformidade. Não é nada disso. Então, assim, nesse momento das apresentações, você fala do objetivo da auditoria e você traz isso, olha, auditoria audita processos, eu estou aqui para conhecer o seu processo. Ó, já estou indo para o segundo passo, para a segunda etapa. Você pode me explicar o que você faz aqui, qual é o seu dia a dia, como que você como é que... Me explica esse processo para entender um pouco mais? E aí a gente já vai para o terceiro passo, que a gente falou para você lá no P, né, um dos P's lá do plano de ação do auditor. Você vai introduzir perguntas, porque ele não está fazendo a explanação daquele processo que está sendo auditado. Você aqui, como você tem a sua lista de verificação personalizada, você vai fazer as perguntas e direcionar para o que você precisa. Então, vocês conseguem observar que a gente falou aqui, ó, de um vai ligando para o outro e vai ficando muito mais fluido, vai ficando uma conversa do que uma auditoria que a pessoa pergunta, responde, a pessoa não sabe se está respondendo certo. Você não está ali fazendo isso. E outra coisa importante, tá, gente? Quando você está fazendo isso, você também avisa para ele que você fará anotações. E não é porque se você não fala isso, ele vai achar que você só está anotando o que está errado. Ih, está anotando, eu estou fazendo errado. Não, você faz anotações, você está verificando os processos, tá? E por último, sinalizar o entendimento, que muitas das vezes é negligenciado esse item aqui. E o que é isso, sinalizar o entendimento? É você confirmar o seu entendimento com o auditado, para dar chance para ele de ele te apresentar novas evidências, ou até mesmo revisar o que ele te explicou, ou, se for a constatação de uma não conformidade que foi identificada, você vai relatar para ele nesse momento. Você relata imediatamente, seja a não conformidade, seja a oportunidade de melhoria. Tá, gente? Não tem que ficar, não vou falar não, porque vai ficar aqui uma situação desconfortável de eu já falar que está não conformidade. Não, gente, você já sinaliza. Afinal, o processo que está sendo auditado, quem vai tratar aquela não conformidade, provavelmente pode ser ele ou o setor dele. Então, ele precisa estar ciente. E está tudo bem, tá? Tranquilizando ele de que foi identificada essa não conformidade, tá? Porque lembre, né, o propósito da auditoria é para buscar melhorias. Então, deu para entender, gente, esse passo a passo? Deu bom aí o roteiro? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Não? E aí, vamos então... Eu posso só fazer um adendo aqui, Claro. nessa questão de sinalizar o entendimento. Estão me ouvindo bem?
Sim, a Ana está falando até É, mais alto agora, agora, ó. Graças. agora eu estou aqui, entendeu? Nervosa com isso. É, essa questão de sinalizar o entendimento, e é um ponto que eu quero frisar bem, que a Fê falou, e que eu quero que você internalize isso, você pode sim, nesse momento, mudar o seu entendimento. E está tudo bem, você é auditor, mas você não é a voz da razão. Tá? Isso é outra competência normativa, você precisa ser flexivelmente aberta. Então, assim, se mudou, se ele te apresentou, você entendeu de uma forma, por conta de evidências que ele demonstrou, e ele simplesmente esqueceu de uma evidência, ou aquilo não foi demonstrado naquele momento, está tudo bem. Ele demonstrar novamente, você avaliar, verificar aquilo novamente e mudar a sua opinião, que não é opinião, né? Na verdade, que são fatos que você está evidenciando. Então, assim, tá tudo bem. Esse é o momento. E é por isso que esse último passo é muito importante. Se a gente não faz, o que vai acontecer lá no final, quando você entregar o seu relatório, a sua não conformidade pode ser contestada. E aí, se ela for contestada depois, como é que fica? Né? É. Então, é muito importante você Até fazer esse aproveitando, passo a final. gente fica querendo falar um monte de coisa aqui, gente. Uma outra coisa que a Ana está falando aqui, me lembrei também. Outra coisa importante, tá, gente? E reforçar para vocês ficarem sempre com isso também. Auditor, gente, tem escuta ativa. O que a gente vê aí, auditor querendo conduzir processo e fala mais do que o auditado, gente, não, não. A auditoria não é consultoria, gente. A O auditoria é auditor, ele auditoria. está ali para entender o processo e verificar se está conforme ou não está conforme. Então, quem fala mais é o auditado, tá?